Olá, criaturas divinas! Hoje eu vou contar uma história para vocês que eu ouvi esses dias e me tocou profundamente. E a partir dessa história eu vou explicar o significado dela, apesar que eu acho que vocês já vão entender. É uma história de um fazendeiro. E é uma história verdadeira, não é uma história, uma lenda, não. De um fazendeiro que tinha tudo. Uma bela casa, muitas terras, plantação maravilhosa, animais, uma esposa maravilhosa, filhos maravilhosos. Ele tinha tudo do bom e do melhor. E um dia um padre foi visitá-lo. Naquele tempo, em 1800 e alguma coisa, os padres faziam muito isso, né, de visitar os paroquianos. E o padre comentando, uma conversa e outra, o padre comentou com ele que existia um lugar onde havia muitos diamantes. Por que ele não ia procurar esses diamantes perto de uma montanha, num lugar com uma água límpida e areia muito branca? E ele falou que ia pensar e o padre foi embora e ele ficou com aquilo na cabeça. E foi crescendo aquela vontade, sabe, de querer ter os diamantes, porque eram tão valiosos e tão abundante naquele lugar, que ele poderia, com esse dinheiro, se ele quisesse, ele poderia comprar o que quisesse. Até uma cidade ele poderia comprar. E isso subiu a cabeça dele. Então ele, todo empolgado, foi falar com a mulher dele sobre o diamante. E daí, para conseguir o dinheiro para ele fazer essa procura pelos diamantes, ele vendeu as propriedades dele e falou para a esposa que ele só ia voltar quando ele encontrasse os diamantes. E ele partiu. E ele partiu de cidade em cidade, de país em país, gastando o dinheiro dele, e procurou por muito tempo, até que o dinheiro dele acabou. Ele não tinha um centavo, não tinha nada, mas também não tinha encontrado os diamantes. E ele ficou desesperado. Como que ele ia voltar para casa sem os diamantes e sem dinheiro nenhum? Então ele ficou tão desesperado que ele queria dar fim na vida dele. E ele simplesmente desapareceu da face da terra, nunca mais voltou para a família e também ninguém mais ouviu falar dele. O que essa história quer nos contar? Mas só que antes de contar o que essa história quer nos dizer, quer nos explicar, eu vou contar a pessoa que comprou a fazenda desse senhor. O padre também foi visitá-lo um dia. E chegando lá, né, estava tudo bem, tudo maravilhoso. E o padre, né, foi convidado a entrar à casa. E o padre viu numa estante assim umas pedras com brilhos, muito brilhos, né? E ele perguntou pro homem: "O que é essas pedras?" E o homem falou: "Ah, eu achei no riacho aqui na minha fazenda, eu achei bonito e coloquei aqui para enfeitar." O padre, muito curioso, né, chegou lá e pegou a pedra e começou a olhar. E percebeu que não era pedra comum, era diamante, bruto. E ele falou pro homem: "Isso aqui é diamante." O homem falou: "Não, isso aí tem muito ali no riacho, no fundo de casa." Daí o padre curioso falou: "Você pode me levar lá?" E o senhor levou o padre até lá. Quando o padre chegou lá, era um riacho lindo de água transparente com uma areia branca no pé de uma montanha. O padre pegou, enfiou a mão na areia e levantou pedras de diamantes.
abundância de diamantes. E aquele homem, né, se beneficiou disso, começou a extrair os diamantes, tanto que os diamantes dessa terra são os diamantes usados para fazer todas as coroas da Rainha Elizabeth, a que já faleceu. A história é verdadeira, a Terra de Diamantes existe. E o que essa história quer nos dizer? Que nós nunca estamos satisfeitos com o que nós temos. Aquele homem tinha uma vida maravilhosa, mas ele sempre estava à procura de algo melhor ainda. E acabou não percebendo que embaixo da própria terra dele estava tudo o que ele queria, a riqueza que ele queria. E ele largou tudo aquilo para poder procurar do lado de fora. E é isso que nós fazemos com as nossas vidas. Nunca estamos satisfeitos com o que nós temos. Não estamos satisfeitos com nossos pais, não estamos satisfeitos com nossos empregos, não estamos satisfeitos com a nossa empresa, não estamos satisfeitos com o nosso funcionário, não estamos satisfeitos com o nosso curso na faculdade, não estamos satisfeitos no lugar onde moramos, a cidade onde moramos, o bairro onde moramos, a vizinhança que moramos, não estamos satisfeitos com nossos filhos, com nossos parentes. Às vezes, tudo que nós precisamos é dar uma olhada e ver que nós temos coisas muito boas em casa, vida boa, emprego bom, mas nós só vemos o lado ruim de tudo. Nós sempre achamos que o outro tem é melhor do que o nosso, o outro tem um carro melhor, o outro tem um marido melhor, o outro tem uma esposa melhor, o outro mora num bairro melhor. Ah, mas e se eu morasse em outra cidade, talvez eu fosse mais feliz. Eu já fiz isso na minha vida. Eu parecia uma cigana. Eu ficava mudando de casa em casa porque eu me sentia infeliz na casa em que eu estava e eu achava que se eu mudasse de casa, mudasse de bairro, eu ia ser feliz naquele outro lugar. Num primeiro momento eu era, porque eu estava empolgada, era tudo novidade, era tudo novo. Mas assim que o tempo passava, tudo ficava normal, natural, eu voltava a ser infeliz novamente. E quantos de vocês não fazem o mesmo que esse fazendeiro fez e o mesmo que eu fazia, mesmo que eu fiz na minha vida? Sempre acham que a felicidade está em outro lugar, em outra pessoa, em outra cidade. Eu não digo que você não queira coisas melhores para você, mas nós temos que aprender a valorizar o que nós temos nesse momento. É assim que a gente tem que enxergar a vida. Deus deu a vida que nós merecemos. Agora, queremos nos casar para se libertar dos pais. Queremos ir trabalhar para ser independente e chega lá e a gente nem escolhe direito, só chega e pega o primeiro que der, o primeiro trabalho, o primeiro isso, o primeiro aquilo, sabe? A gente não tem aquele tempo de avaliar se é isso mesmo que quer, se é aquilo, se é aquele emprego, se é aquela pessoa. A gente só se joga sem pensar em nada. E muitas pessoas até pensam em programam em tudo, mas tudo cai numa rotina e começa a ser tudo desvalorizado, começa a ficar chato, monótono, porque a gente não aprende nunca a valorizar o que tem, valorizar nossa casa, valorizar nossa família, nossos pais, nossa esposa, nosso marido. A gente acha que ter outra família, outros amigos, vai ficar melhor, nós vamos ser mais felizes. E às vezes tudo que está precisando é só valorizar, agradecer pelo que tem, que o valorizar nada mais é do que estar agradecido pelo que se tem. Reclama-se da comida que não está boa, do café que não está bom, do carro que é isso. Tudo a gente só reclama. Se não reclamar, pelo menos a gente olha com má vontade e diz, ai, que
vergonha que eu tenho desse carro. Mas ele está te levando a algum lugar, te protegendo do frio, da chuva. Ai, meu marido é assim, minha mulher é assim. Quantas pessoas não queriam estar no lugar de vocês, ter a casa que vocês têm, ter a família que vocês têm, ter o marido que vocês têm, ter a esposa que vocês têm. Quantas pessoas não queriam morar no bairro que vocês moram? Quantas pessoas? Chega de fugir das situações, comece a ser mais grato, comece a valorizar mais as pessoas, valorizar mais a vida, se valorizar, cuidar bem de você, cuidar bem da sua família, cuidar bem da sua casa, porque é assim que o universo ou Deus entende, já que você está valorizando, já que você está sendo grato. Então eu vou te dar muito mais coisas boas. Porque se você está grato com pouco, ou com muito, ou com nada, eu vou te dar muito mais. É isso que o universo leva em conta, que Deus leva em conta em você. A valorização do que você tem. Você só consegue subir o próximo degrau quando você valoriza o degrau em que você está. Então vocês prestem bem atenção nessa história, prestem bem atenção na vida de vocês. O que Deus quer de vocês? Que vocês valorizem a vida que vocês têm. Que vocês deem graças, agradeçam a Deus, agradeçam a vida, tudo que vocês têm. Porque tem muita gente querendo o que vocês têm. E quanto mais grato, mais satisfeito com o que vocês têm, Deus vai dar muito mais, vai dar em dobro. O universo vai dar em dobro. A centelha divina vai dar em dobro. Não importa o nome que use, apenas valorize o que você tem, a vida que você tem, principalmente os pais que vocês têm. Eu espero que essa história possa ajudar vocês a pensarem um pouco mais na vida, que talvez vocês só precisem valorizar, vocês não estão valorizando o que têm, para que Deus possa fazer o milagre de dar muito mais para vocês quando perceber que vocês realmente valorizam o que vocês têm e que vocês são muito gratos pelo que vocês têm. Eu espero que isso ajude. Não esquece de deixar teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, o YouTube está avisando vocês de novos vídeos e mandando notificações para vocês. Nós não estamos nessa vida para ser desvalorizado, nós estamos aqui para valorizar tudo e viver tudo que é de bom, de melhor e ser grato a Deus pela vida que nós temos, porque ela é uma vida maravilhosa. Beijo no coração de vocês. Até a próxima.